Quando olhamos para a história do Adventismo, fica evidente que o erro maior foi em tentar calcular a volta de Cristo, né? Muitas coisas, como vocês puderam ver aí, aconteceram de forma trágica ou drástica, né? A gente pode ver que houve muita destruição de muitas famílias, houve destruição de conceitos, pessoas que entregaram a vida para Jesus e depois regressaram, tudo por causa de um erro. Mas qual erro, na verdade, é que foi cometido? E quem errou neste cálculo? Guilherme Miller, por certo, ele reconheceu o seu erro. E muito mais do que isso, ele foi humilde para dizer que precisava voltar atrás, crendo na iminente volta de Jesus. Ele cria, ele não tinha todos os aspectos e por isso ele errou. Nós precisamos reconhecer que desde o início, uma coisa ele estava certo: o fim do tempo da profecia é a volta de Cristo. E esse foi um dos motivos principais que o fizeram não reconhecer o movimento que haveria de vir a seguir. Os movimentos que estavam se levantando precisavam justificar para si mesmo todo aquele desapontamento. Pessoas que foram ridicularizadas precisavam então dar um motivo para dar a sequência. Eles não se espelharam naquele estudo errôneo de Guilherme Miller, mas eles não se espelharam na volta de Cristo para dar a sequência do estudo, ou pelo menos tentar enxergar aonde que estava o erro. Não foi esse o intuito dos adventistas que ramificaram após Guilherme Miller. Por isso que tudo o que se levantou após Guilherme Miller não reconheceu como sendo verdade. Simplesmente porque ele tinha uma convicção, simplesmente porque ele aguardava ansiosamente pela volta de Cristo. No último vídeo, nós estudamos, logo após a apresentação do movimento millerita, nós estudamos um pouco sobre os erros dos cálculos de Guilherme Miller. Como falamos agora há pouco, Guilherme Miller estava errado em alguns pontos. Primeiro ponto, não se deve calcular com exatidão a volta de Cristo. Por quê? Porque existe uma advertência para nós, dizendo que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai, nem o Filho sabe. Podemos ter indícios da proximidade, sim, até porque Jesus apresentou os sinais que seriam derradeiros para sua volta, está descrito na sua palavra. E também sabemos que Deus anuncia o fim desde o princípio. De fato, Jesus está às portas. Jesus está às portas. Porém, precisamos analisar todos os aspectos que apresentam as profecias de uma forma clara, para que nós possamos nos situar cronologicamente nos tempos que Deus vem apresentando para que nós possamos estar preparados para esse dia. Aonde podemos confirmar o maior erro de Guilherme Miller? Guilherme Miller estava errado no cálculo e também no evento. De fato, porém, a Igreja Adventista assumiu o cálculo como correto e colocou um evento absurdo. Esse foi o motivo principal pelo qual Guilherme Miller não adotou esse movimento subsequente, porque ele tinha certeza da iminente volta de Cristo. Ele acreditava fielmente de que Jesus voltaria no fim do cálculo que ele apresentou. E por isso Guilherme Miller não poderia de maneira alguma admitir o que o movimento adventista estava querendo apresentar como, digamos assim, uma revelação de Deus para o grande desapontamento que eles tiveram.
Guilherme Miller não poderia aceitar, porque ele sabia que o resultado das suas contas seria a volta de Cristo. Mas Guilherme Miller fez um cálculo de que a Terra seria restaurada. E a profecia das 2.300 tardes e manhãs não aponta o planeta Terra como sendo este santuário a ser purificado, e sim outro aspecto. E é sobre este ponto que nós iremos estudar agora. Afinal, qual santuário precisa ser purificado? Eu preciso primeiramente voltar um pouquinho. A gente já estudou um pouco sobre as 2.300 tardes e manhãs no primeiro vídeo. Se você não assistiu, eu te convido a estar assistindo o primeiro episódio desta série. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porém nós iremos recapitular 2 quesitos lá nas 2.300 tardes e manhãs. Por quê? Porque, primeiramente, existem interpretações que colocam essa profecia como já cumprida. Já cumpriu, então nós não precisamos mais olhar para ela. Existem pessoas que interpretam e colocam também ela como concluída, mas que ela está no ar ainda para se terminar. E, na verdade, não é isso que o texto apresenta. Então eu quero deixar aqui 2 observações a respeito dessa profecia para que você possa meditar. E em cima destas colocações a gente vai dar sequência. A primeira está no versículo 19, que diz assim, ó: Eis que eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Porque essa profecia se refere ao tempo determinado do fim. A pergunta é: qual será o último tempo da ira? É inegável que o último tempo da ira é logo após a grande perseguição que nós teremos, onde Deus irá derramar todas as suas pragas, onde Deus irá derramar a sua ira contra o trono da besta. Isto é evidente. Por isso que a conclusão desta profecia é somente na volta de Cristo. Outro aspecto interessante dessa profecia também você consegue encontrar em Daniel 8, no versículo 25, que vai dizer que pelo seu entendimento também esse chifre pequeno, ou este perseguidor, ou este personagem fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração e se engrandecerá, né? E por causa da tranquilidade irá destruir a muitos nesse tempo e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem auxílio de mãos humanas. Então, quando a gente entende esse ponto, a gente volta lá para a estátua de Nabucodonosor e a gente vê que esse é o momento que a pedra arremessada atinge os pés da estátua. Então, todos aqueles reinados são destruídos e este é o momento da volta de Cristo, aonde enche toda a terra e esse reino jamais será destruído. Então, de fato, essa profecia ela só irá se concretizar com a volta de Cristo. E isto é muito claro.